partir de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, a gente começa uma nova série aqui na igreja. Falaremos de um tema bem legalzinho, Tu, porém. O que é isso? É o nome do rapaz, filho de Tu, porém? Não. Tu, porém, é o início de uma frase que Paulo vai usar algumas vezes com um filho amado dele, Timóteo. Então, basicamente no mês de março, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai falar sobre conduta, sobre postura, sobre estilo de vida de quem segue a Jesus. O mundo vai para cá, tu, porém, para cá. Então, a cada domingo a gente vai tratar sobre algo que Paulo reforça com Timóteo, falando: olha, meu filho, tá todo mundo ali? Mas aqui, ó, fé, santidade, amor, escrituras. Então, a cada domingo, espero que você não perca nenhum. A gente vai, para você que crê em Jesus, reforçar fundamentos. Para você que está conhecendo a Jesus, ensinar fundamentos. Para você que conhece, mas está meio largado, a gente vai se arrepender junto aqui e firmar nos fundamentos. Então, por favor, aproveite ao máximo cada um desses momentos que a gente vai ter junto. A gente vai usar bastante as nossas sagradas escrituras, então, sem perder tempo, eu queria que você abrisse em Atos, capítulo 16. Eu vou usar aqui a NVI, tá? Atos 16. Para você que não tem, a gente coloca aqui, tá bom? Então, se aí quem está na ponta aí, às vezes não tiver boa vista, tem lugares aqui, beleza? Fique à vontade. Atos capítulo 16, vamos lá, versículo 1. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas, porém, de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho desse Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Certíssimo? Meus queridos, a gente acabou de ver aqui o primeiro momento na Bíblia que se fala desse rapazinho chamado Timóteo. Então aqui a gente vai falar sobre, atenção, algumas teorias, tá bom? A gente não consegue ter o fato, porque assim, não é uma questão igual hoje, que você vê a sua idade numa rede social, mas a estimativa, pessoal, é que Timóteo tinha entre 16 e 25 anos. Então, provavelmente, aqui a gente está falando de um jovem, né? Acabou de sair da adolescência, se tornando ali um jovem adulto, um menino moço, um rapazote, um molecão, um menino bom aí dos rolês de Baipendi. Então, olha que coisa mais incrível, presta muita atenção. Paulo, gente, Paulo já era um missionário. A gente já está no capítulo 16 de Atos, já tinha uma caminhada aqui. Paulo já tinha não só pregado, gente, para tudo quanto é gente desse Império Romano, como ele já tinha visto Jesus, ele já tinha curado pessoas, ele já tinha fundado igrejas, plantado igrejas, e por aí vai. Esse cara estava dando rolê para tudo quanto é canto. E nessas viagens, essa viagem para Listra, uma cidade ali meio grega, meio romana, Paulo conhece esse menino. E olha que interessante. Pelo que as pessoas falavam de Timóteo, Paulo ficou muito animado. O texto diz que Paulo vai ter um testemunho de Timóteo ali tão maneiro, tão massa, tão abençoado, tão genuíno, meus amigos, que Paulo fala o seguinte: ô mãe do Timóteo, você não arruma seu filho para mim não? Deixa eu levar seu moleque comigo. Seu menino é um menino discípulo de Jesus, cara. E aparentemente Paulo leva Timóteo
E ali começa uma história de discipulado. Você que está aqui nessa igreja, nós acreditamos nessa palavrinha. Nós acreditamos que Jesus não nos chamou para vivermos domingos. Jesus não nos chamou para vivermos reunião de oração. Jesus não nos chamou para vivermos retiro. Jesus não nos chamou para viver marcha para Jesus. Jesus nos chamou para viver isso aqui, ó. Eu bater na sua casa e falar assim, vou andar com seu filho, mano. Quero aprender de Jesus com ele. Quero ensinar Jesus pro seu filho. Nossa, mas isso não é muito intrometido? Pois é, Jesus é intrometido. E agora? Porque Jesus, ele entra justamente no seu coração, cara. Ele não vai morar no seu cotovelo. Ele mora no seu lugar mais sagrado. Então, se tem um cara que é intrometido, meus amigos, é o nosso Senhor. E eu faço questão de ser intrometido também. Assim como Paulo foi na mãe de Timóteo e falou, seu filho tem um propósito maior do que ficar escondido aqui em Listra. E aqui começa uma história, meus amigos. E eu vou te contar um pouco dessa história. Timóteo, ele é capacitado, ele é desenvolvido, ele é aprimorado. Paulo coloca as mãos sobre Timóteo e compartilha dons. Paulo presenteia Timóteo não com Play 5, nem com iPhone 17, mas com poder de Deus, vida de Deus, escrituras e mais escrituras, ECCs, escola dominical, dedicação, estudo. E em nenhum momento dessa Bíblia, gente, Timóteo é apresentado como um homem casado, muito menos como pai. Então o que a gente tem de informação aqui? Um jovem solteiro. Jovem solteiro, pessoal, com 18, 19, 20 anos. O que o jovem solteiro nesse mundo está passando? Pô, faculdade, é trampo, é carência, é medo, é descoberta. Eu tenho que ir embora de Baipendi, eu tenho que ficar em Baipendi, não, eu vou para Caxambu. É um jovem, cara. E agora olha esse Paulo, meus amigos. Paulo discipula esse menino, anda com esse menino, capacita esse menino, abençoa esse menino, entre aspas, tira ele da família de sangue e ensina para ele uma família espiritual. Só que chega um momento que Paulo fala, ô Timoteão, tá maneiro, hein? Mas que chegou a hora de despedir. Você vai morar em Éfeso. Não sei se você sabe, lá na sua Bíblia tem um livro chamado Efésios, que é uma carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. E essa era uma igreja que tinha uma fama muito legal, uma igreja tipo assim, inspiradora, uma igreja que tentava de verdade obedecer todos os ministérios que Jesus deixou para a sua igreja. Mas era uma cidade complexa, meus amigos. Muita atenção aqui. A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida como a cidade de Diana. Quem que é Diana? Mulher Maravilha? Não. Diana, para você que não sabe, era a deusa caçadora, chamada pelos gregos de Artemis. E naquela cidade, meus amigos, minhas amigas, o que era muito comum era que as mulheres fossem chefes de família. Era que as mulheres tomassem a frente na cidade. E que o corpo feminino, a exibição feminina do físico, fosse uma coisa recorrente, se é que você me entende. Agora, vamos voltar para a realidade. Timóteo era um jovem menino, de 18 e 19 anos, sem namorada, sem esposa. E ele está na cidade das mulheres expostas. Mas claro que isso eu não posso ser. Paulo manda esse jovem para pastorear essa igreja, meus amigos. O que Timóteo faz? Ah não, Paulo, eu vou ser muito tentado. Ah não, Paulo, é muito difícil. Ah não, Paulo, perguntar para minha mãe. Vou obedecer, cara. Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então você tem aí na sua Bíblia mais duas cartas, cara. Uma se chama 1 Timóteo e a outra se chama 2 Timóteo. São duas cartas de Paulo para esse menino moço, pastor de uma igreja, de uma cidade grande, de uma cidade muvucada, de uma cidade complexa, sozinho, solteiro, mais novo que um monte de gente, cuidando de pessoas. Não tinha WhatsApp, meus amigos. Não tinha como ligar. Carta era uma questão de anos para chegar. Era tudo que Timóteo tinha de um pastoreio. Quantas igrejas tem aqui em Baipendi? Qual que é a sua dificuldade de se relacionar com uma delas?
Pensa em Timóteo um pouquinho. Quantos pastores, líderes tem aqui em Baipendi? Qual a sua dificuldade de submeter pelo menos algum deles? Meus amigos, sabe quem que vai jogar contra a gente no último dia? A Bíblia. Sabe quem que vai falar assim? Não é o capeta não, parceiro. Quem vai provar a sua vida aqui sou eu. As Escrituras, cara. Meu Deus. Meus amigos, quem que era a referência de Timóteo? O cara que estava... Se eu te dar uma distância aqui, Éfeso para Roma é mais ou menos Caxambu para Vila Velha, Espírito Santo. Ah, Zaf, não sei o que é isso não. Então beleza. Caxambu, Baipendi até Curitiba, um pouco mais para baixo. Essa era a maior proximidade que Timóteo tinha de um pastor, meus amigos. Será que ele reclamava se visitava ele? Será que ele reclamava se estava dando atenção para ele? Meus amigos, a nossa referência não são os nossos sentimentos. A nossa referência é quem o Senhor levantou para viver uma vida de fé. É a fé que nos move, meus amigos. É a fé. Não são as dores, cara. Então, meus amigos, minhas amigas, eu estou dando essa introdução aqui para você ter um pouquinho de noção de onde a gente está pisando. Cara, a gente vai aqui passar domingos sendo alimentados por essa relação à distância de um pastor pai e de um filho pastor. E de como, apesar de todas as circunstâncias, todos os desgastes, todas as dores, meus amigos, em cada palavrinha dessas cartas, em cada palavrinha desses textos, meus amigos, a vida, a força, a sustento, a alimento, a motivo para continuar, meus amigos. Amém? Então, vamos agora dar alguns passos. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6. Continuar na NVI, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 6. A gente vai lendo aqui com calma, e é importante que você preste muita atenção. Se você puder grifar, riscar. Vamos tratar isso aqui como um prato de comida, meus amigos. Quando a gente fala de fome por Deus, é para ser literal. Não confia só na sua memória não, cara. A sua memória pode ficar doente. Então, vamos dentro, vamos junto, anota, copia, usa seu bloco de nota para alguma coisa e vamos mais profundo, beleza? 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá, ó. É versão NVI, tá bom? Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2 agora. Os que têm senhores que são cristãos não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Primeira parte, vamos continuar. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, ele é orgulhoso e não entende nada. Esse tal aí mostra o interesse doentio por controvérsias, contendas que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Atenção, hein? E atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Muita atenção. É verdade, a piedade com satisfação é grande fonte de lucro, pois não trouxemos nada para esse mundo e nada levaremos dele. Versículo 8. Por isso, Timóteo, tendo que comer e com que se vestir, estejamos satisfeitos. 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas
e em muitos desejos descontrolados e doentios, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Atenção, meus amigos, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem estava aqui no dízimo e oferta carrutinha já pegou. Algumas pessoas, por amarem o dinheiro, olha agora, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Agora lá, ó. Tu, porém, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Você vai rabiscar isso aí. Até agora eu não falei nada, é só Paulão. E é satisfatório, é suficiente. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Amigos, meus amigos, vamos falar disso aqui por enquanto, tá bom? Tenta acompanhar comigo aqui que eu vou fazer um resumo só com as minhas palavras. Paulo começa a falar assim, não, cara, sério. Cara, eu li esse texto aqui, eu bati na minha cabeça assim, falando, mas não é possível. Não é possível. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui, ó. Paulo tá mandando uma carta para Timóteo, tá falando assim, ó, Timóteo, aí em Éfeso existe escravidão. Eu quero que você pense no seu coração aí, qual que é a sua opinião sobre escravidão? Espero que seja só uma, pelo amor de Deus, né não? Senão você vai ser preso, tá bom? Só tem que ter uma opinião sobre escravidão. Você é contra, amém. Só deixa eu te contar uma curiosidade. Escravidão aqui, nessa época, não era igual a porcariada que a gente teve aqui no Brasil. As duas são horrorosas, tá? Mas eu vou tentar te explicar um detalhe. A escravidão no Brasil, ela era por cor. Então assim, ó, existia uma crença aqui no Brasil que cor, e eu vou usar o termo que eles usavam, tá? Pra você entender. Cor preta ou cor negra era sinônimo de diabo no corpo. Era isso que era ensinado nas igrejas cristãs do século XV, XVI, XVII. Então, cor escura, atenção aqui, era sinônimo de diabo no corpo. Então, se o diabo está no corpo do africano, a gente escraviza ele para libertar ele dos pecados e levar ele para o céu. Gente, isso está na história da igreja, hein? Eu sou professor de história e eu estou falando assim com peso no meu coração. Quem ensinou isso para a população, infelizmente, foi uma crença cristã da época totalmente errada, que você não encontra na Bíblia, que não tem nada a ver com Jesus, mas o europeu achou que isso convinha. Ponto. A escravidão que a gente está lendo aqui, ela era uma escravidão de guerra. Qual que é a diferença, meus amigos, minhas amigas? Desde Adão e Eva, eu não estou zoando, desde Adão e Eva o ser humano é um bicho rival. Então a escravidão se tornou uma prática de eu dominei sua tribo trabalha para mim. Ponto. Ok? Então o Império Romano escravizava os povos conquistados. Deixa eu te contar uma curiosidade. Jesus era um escravo. Por quê? Porque ele era de um povo dominado. Ele era dos judeus. Ah, mas Jesus não tomava chibatada nas costas, não ficava com a mão presa. Então, você está pensando na escravidão brasileira. A escravidão brasileira era propriedade financeira. A escravidão romana era propriedade militar. Então, para ficar claro. Mas ainda sem escravidão. É o quê? Tratar uma pessoa como objeto. Tratar uma pessoa como um funcionário não remunerado, para ser bem bonzinho. Vamos lá. Você não concorda comigo que Paulo tinha que estar falando assim, Timóteo, vai nas casas dos caras que tem escravo e liberta todo mundo. Nessa aqui eu falei, Paulão, tá de brinks, Paulão. Você tá de brincadeira, Paulo, você não tá falando para Timóteo acabar com a escravidão? Vem comigo. Olha o que Paulo tá falando. Ele fala assim, filho, olha isso. Versículo 1. Todos que estão como escravos, devem considerar os seus donos como dignos de respeito. Por quê? Porque nós é bobo.
porque nós é otário, porque nós é frangote, porque nós tem que estar aqui para mostrar para os outros que nós sente dor. Não, mano. Olha aqui. Para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Cara, isso aqui não é nem um pouco fácil, tá? Não tem ninguém, é possível que alguém olhe para isso aqui de boa, não tem como. Porque olha o versículo 2. E você que é escravo e tem um dono crente, mas o Pai do céu, não é para fazer corpo mole só porque ele é irmãozinho da igreja, não. Deve servi-lo ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Cara, por favor, eu preciso muito da sua atenção. Vai rapidinho aí no versículo 11. Vamos de novo, olha lá. Tu, porém, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Gente, muita atenção aqui. Olha para você ver. Eu vou estar falando para Timóteo. Vê se você consegue pregar isso aqui, ó. Paulo está apresentando para ele o seguinte, ó. Aqui no Império Romano, estou te dando contexto, presta atenção. Aqui no Império Romano, a galera está lutando contra a escravidão, fazendo revoltas, fazendo rebeliões, pegando em armas, escravos estão matando os senhores, o pau está quebrando, a galera está lutando por liberdade. Tu, porém, Timóteo, não vai participar disso. Peraí! Aí vamos imaginar uma conversa aqui, Timóteo, mas Paulo, os caras vão achar que eu sou pró-escravidão, os caras vão achar que eu sou contra a liberdade dos oprimidos. Pô, como é que eu vou falar de amor de Deus e falar para o escravo, continue ser escravo? Ô Paulão, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. A aprovação de um cristão não é por satisfação pública. Oh, meu Deus. É por obediência. E obediência está diretamente ligado a eu creio no jeito de Jesus. E cara, isso é muito punk. Deixa eu te falar por quê. Pessoal, historicamente, Jesus, ele é fisgado, tá? E aqui eu vou falar dos dois lados para todo mundo ser atendido. Ele é fisgado por movimentos políticos. Historicamente, pessoal, sério. Você começa a estudar historicamente, ó, você vai ter gente de esquerda e gente de direita falando, pô, Jesus representa meus ideais. Então, se Jesus estivesse vivo hoje, ele seria de tananã. Isso aqui, gente, é um perigo, porque a gente está colocando Jesus num lugar que ele nunca disse que é, concorda comigo? Porque na época de Jesus não tinha direita e esquerda, então é muito fácil você pegar ele e botar ele de um lado. Onde eu quero chegar com isso? Muita atenção. Alguns grupos em específico, e agora eu vou falar de um grupo brasileiro, ok? Chamado Teologia da Libertação, foi um grupo que surgiu dentro da Igreja Católica, dizia o seguinte, Jesus, ele é o Salvador da humanidade, mas ele veio para os pobres. Jesus, vindo para os pobres, tem como objetivo, então, libertar o pobre da pobreza e transformar a vida social dele. Isso foi uma verdade alimentada por igrejas e grupos políticos nos anos 40, 50, 60, 70, 80. O que aconteceu, meus amigos? Presta atenção, muita atenção aqui. Jesus se tornou um ícone, um mártir de revolução. E aí temos um grande problema. Quando Jesus estava prestes a ser preso, um dos seus discípulos, chamado Pedro, vendo o que ia acontecer, sacou a espadinha e falou, não vai relar no meu mestre não. E sentou o punhalzão aonde? Ruim de mira como era, na orelha. Acertou a orelha de mal, que a orelha caiu, puf. Jesus falou, isso aí, Pedrão, revolução do proletariado, vamos nós. Isso aí, Pedrão, vamos tomar o Estado e vamos mudar as leis. Vamos, Pedrão, vamos fazer reforma agrária. Pedro virou para Jesus virou para Pedro e falou, guarda animal. Guarda seu animal. O meu reino não é por espada. O meu reino não é por
revolução. O meu reino não é para o movimento político. Aí o que ele fez com o guarda? Bem feito também, fica sem orelha. Não, meu inimigo vai me prender e vai me levar para morrer. Curado em nome de mim mesmo. Não, peraí, que Jesus é esse, mano? Que cara é esse, mano? O cara perdoa o inimigo. O apoiador dele, ele recrimina. E o cara que tenta defender ele na espadinha, ele fala, não, mano, deixa os caras me pegar. Deixa eu te falar quem que é ele. Ele é o seu líder político. Ele é a sua referência. Ele é o cara que vai mudar o Brasil. Como? Batendo, matando, tomando morro, matando polícia, matando traficante. Azaf, isso aí é difícil demais, concordo. Igual você não ser contra a escravidão. Numa realidade que os escravos sofriam. Mas peraí, eu não sou contra a escravidão por quê? É aqui que eu queria chegar com vocês, mano. Vocês estão percebendo que parece ser contraditório? Peraí, Jesus fala que todo mundo é igual, que ama todo mundo, mas mantém a escravidão. Beleza, Jesus quer salvar as pessoas, melhorar a vida das pessoas, aí vem um cara defender ele vai lá e recrimina o cara. Porque não é o nosso jeito, meus amigos. Não é o jeito que a gente acha justo. Não é o jeito que parece que a política deve andar. Não é o jeito, meus amigos, que parece que assim eu vou me sentir bem e as pessoas também. É o jeito de Jesus. E agora eu queria arrematar com vocês. Qual que é o jeito de Jesus? É um jeito que só se explica pela fé, meus amigos. E eu queria gastar energia com vocês aqui. O que é fé? Papinho de escola dominical para quem já foi. Certeza daquilo que não se vê. Me fala uma coisa que você não vê, Cleverson, que você tem certeza. Tá vendo como é que é complexo? Vocês têm... Será que a gente tem noção, meus amigos, quando a gente fala o que é eu acredito em Jesus? Meu Deus. Sabe quando você fala eu acredito em Jesus? Sabe o que significa isso? Que nesse texto aqui defendendo a manutenção da escravidão, você concorda. Meu Deus. Que quando as pessoas pedirem a morte de alguém que parece ser muito justo que ela morra, você se posicione contra. Quando chegar a hora da gente apedrejar alguém que cometeu um crime hediondo no nosso bairro, a gente é a pessoa que vai se disponibilizar a estar lá para orar com ela. Vocês estão percebendo que essas coisas não são coisas normais? Não tem como fazer um negócio desse não, gente. Você só faz, sabe por quê? Porque você tem fé, mano. E o que é a fé? Fé é o seguinte, eu não tô vendo que isso aqui vai dar bom. Eu não tô vendo que as pessoas vão gostar. Eu não acho que isso vai pegar bem. Pô, mas é o jeito de Jesus, né? Então eu vou acreditar. Eu não vou só acreditar, não. Eu não vou só guardar para mim e vou fazer a minha oração pelas pessoas no meu quarto. Eu vou me expor à vergonha. Porque o que é vergonha para mim e para você, presta atenção, é a vergonha que Cristo passou diante dos homens. E essa vergonha que Jesus passou glorificou Ele. Meus amigos, o que é a glória de Deus senão a nossa vergonha? O que é o transbordar de Deus senão o diminuir nosso? O que é a palavra de Deus transformando quando a gente está calando a boca das nossas opiniões? O que é o agir de Deus quando a gente simplesmente só obedece? Meus amigos, Paulo está virando para Timóteo e fala, meu filho, vai ser muito difícil, cara. Talvez você vai perder membros, mano. Talvez os escravos convertidos vão sair da igreja porque você não está pregando revolução. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é a nossa referência? Versículo 1. O nome de Deus não vai ser blasfemado. Sabe por quê? Porque a gente é tão radical na nossa fé que a gente ensina até o escravo a amar o seu senhor, mano.
E a gente é tão radical na nossa fé que a gente ensina o Senhor a libertar o escravo, mesmo que ele tenha prejuízo. Mas presta atenção, atitude, não obrigação. Baseado em eu vi Jesus fazer, eu faço também, não tradição. Eu não vou na igreja porque meus pais vêm não, mano. Eu vou na igreja porque Jesus me ensinou que só em família eu vivo o reino de Deus. Eu não vou ler a Bíblia para bater minha meta de 1 ano não, cara. Eu vou ler a Bíblia porque foi o jeito que Jesus deixou para eu conhecer Ele um pouco mais. Eu vou ensinar meus filhos na palavra e tentar lutar contra as telas e tentar lutar contra tudo isso que o mundo diz. Não porque eu quero meu filho voando, cara. Mas porque, presta atenção, Deus não chama os filhos de propriedades do Pai. Deus chama os filhos de herança do Senhor. Ô pai e mãe, nem sua é herança, meu filho. Olha isso, nem seus filhos são, cara, de herança. Não são, não. Não, vou morrer, mas vou deixar meus filhos. Vai nada. Você está deixando seus filhos porque eles são de Deus, mano. E Deus quer que eles continuem. Você não cria seus filhos para você, não, maluco. Ixi. Você é mordomo de Deus. Deus te emprestou uma criança. Você vai devolver ela para o Senhor, mano. Ela vai ser o quê? Bem-sucedida. Ou filha de Deus? Ela pode ser as duas, claro que pode ser. Mas você está me entendendo? Você está semeando o quê nos seus filhos? Mas, Azaf, como é que eu vou criar meu filho assim, mano? É muita demanda para atender, meu filho tem que ser bom nisso até os 10 anos. Tu, porém, não vai se mover por satisfação, você vai se mover por fé. Vou fazer uma pergunta legal para nós pensar. Qual que era a formação, habilidade social, financeira de Jesus? O que a gente sabe? A gente sabe que ele sabia o ofício do pai dele, né? E o que a gente sabe do pai de Jesus? Um carpinteiro escravo. Vamos trazer para os dias de hoje? Classe super baixa. Nem salário mínimo, turma. Olha a classe social do nosso Senhor. Agora eu te pergunto, o que Maria e José fez por Jesus? Não atrapalharam a herança de Deus. E como é que eles não atrapalharam? Mano, assim como Maria recebeu com fé que ela seria a mãe de um absurdo, ela criou um absurdo para que esse absurdo virasse Senhor. A gente tem alguns comentários em Mateus, em Lucas, que Maria sofria em silêncio, que Maria guardava no coração. Claro, gente, mulher humana. É um filho dela, não tem como. Ninguém está pedindo para você ser intocável. Não, mas você percebe o que é agir por fé? Estou sofrendo, está doendo, não parece que eu vou ficar feliz no final, mas aqui, eu vou acreditar no que Deus me disse. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, vai. Responde para si mesmo. Qual foi a última coisa que Deus te disse? Meu Deus. A última coisa que Deus me disse: você é um filho meu amado. E sim, eu vou morar no seu coração. Agora eu vou te perguntar: o que mais que eu preciso? O que mais que eu preciso? Jesus já me deu a certeza, meus amigos. Só que Ele não está vindo aqui todo dia cochichar. Lembra de mim? Sabe por quê? Porque Ele me ensinou o seguinte: eu falei, agora você acredita. E vai até o fim. Ah, mas Jesus, as pessoas estão meio que titubeando. Jesus, as pessoas estão morgando. Jesus, as igrejas estão se corrompendo. Jesus, os pastores são falsos. Jesus, os irmãos não visitam. Jesus, eu estou cansado. Jesus, a crise financeira. Jesus, tu, porém, vai lembrar toda vez que você bateu o chororô. O que Deus te disse? Como é que pode? É o Deus que restaurou seu casamento. Mas agora é o Deus que está quietinho, né? E aí por Ele estar quietinho, vou estragar meu casamento de novo. Mas como é que pode? É o Deus que abriu a porta de um emprego. Aí agora o emprego está tenso, agora parece que Deus calou a boca. Meus amigos,
Quando ele fala fé, guarda bem isso aqui. A gente está falando de algo maior, meus amigos. A gente está falando de um sentido da vida. A gente está falando do porquê de todas as coisas. A gente está falando de eternidade, gente. Só que os problemas, eles vão convencendo a gente que a vida aqui é importante demais. Os problemas vão convencendo a gente que tudo que está aqui precisa estar resolvido antes de Jesus voltar, cara. Os problemas daqui vão mostrando pra gente que a gente tem que dar conta de tudo. E aí, dando conta de tudo, a gente fala: Jesus, agora pode vir, hein? Sabe o que é isso? Jesus, eu vou resolver as coisas sem precisar de fé, porque eu confio em mim. A minha fé fica guardada durante 1h10 de louvor, que eu consigo lançar minhas palavras ao Senhor. Então, falando um pouco mais de fé, eu queria que você abrisse em Tiago, capítulo 4 agora. Por favor. Deus está me amassando, meus amigos. Espero que amasse você também. Que é na amassada de Deus que nós endireita. Tiagão, capítulo 4. Vamos lá. Tiago, capítulo 4. 4 mesmo? Peraí, deu ruim aqui. Peraí. Perdão. Tiago, capítulo 2. Desculpa. Vamos lá. 2, versículo 17, tá? Um clássico. Você certamente recebeu o devocional do dia com esse versículo aqui. Café com Deus Pai. Ei, vamos lá. Tiago 2, versículo 17. Assim, ó, desse jeitinho, a fé sozinha, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém vai dizer: você tem fé, eu tenho obras. Me mostra sua fé sem obras, e eu mostrarei minha fé pelas obras. Você, filho de Deus, crê que existe só um Deus? Parabéns! Até os demônios sabem disso e creem e tremem. Tolo, insensato, ele está chamando aí de animal. Quer garantir de que a fé sem obras é inútil? Depois ele começa a dar exemplos de pessoas que equilibravam fé e obras. Vem comigo, amigos, vamos lá. O que o nosso querido Paulo está falando para Timóteo? Ô Timóteo, esse rolê de escravidão aí vai dar ruim, o povo vai falar mal, mas se você crê que o Senhor é Senhor e que o caminho dele é amor ao próximo, custe o que custar, permanece, certo? Aí depois ele começa a falar de dinheiro. Paulo começa a falar assim, ó, deixa eu te falar um negócio, mano. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as bênçãos, amém? Quase que eu ouvi um aleluia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os pecados. Não também, vamos lá. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos trabalhar essa palavrinha aí, males. O que é males? É mal no plural, beleza. E aí, Clevinho? Vamos pegar um exemplo de hoje, de madrugada? O que aconteceu hoje de madrugada? Vamos ver quem está antenado aí. Corinthians perdeu? Não, calma, Leandrão. O que aconteceu? Calma, Zafão. O que aconteceu nessa madrugada, meus amigos? Gente, de ontem para hoje aí, vocês devem estar ligados, né? Bombardeios aconteceram lá no Irã. Vocês viram isso? Alguém deve ter visto alguma notícia por aí de por quê e etc. E aí você
Só para você ter uma noção, tem gente que está falando o seguinte: é por causa de bomba nuclear que o Irã teria ou queria fazer, ou é porque os Estados Unidos quer pegar petróleo não sei na onde, ou porque Israel não aceita ter não sei o que com o Irã, ou porque o Irã está provocando, chamando todo mundo para o X1 e na hora do vamos ver sai correndo. Presta atenção, vamos pegar as 4 opções aqui, ó. Arma nuclear. Israel, ó, Estados Unidos quer petróleo. Israel quer mandar no Oriente Médio. O Irã não quer ficar por baixo. Presta atenção, hein? 4 motivos geram uma guerra. O que é uma guerra? Um mal. Agora vamos para Paulo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que alguém faz uma bomba nuclear? Vamos pensar aqui, para ajudar as pessoas. Não é, né? Por que alguém faz uma bomba nuclear? Por que alguém bombardeia um país? Por que um governo, como o do Irã, por exemplo, trata todos os cidadãos que contestam eles com morte em praça pública, condenação, fuzilamento? Pensa um pouquinho. Meus amigos, quando a gente começa a cavar um pouco mais da história, o que a gente vai encontrar ali? O Irã quer dinheiro, mano. Israel quer dinheiro, eu estou falando Estado. Estados Unidos quer dinheiro. Donald Trump quer dinheiro. Ali Khamenei, que morreu anteontem, quer dinheiro. Sabe o que é isso, meus amigos? O que move as guerras? O que move as invasões? O que move a escravidão? O que move o genocídio? É isso que Paulo está falando. Cara, isso aqui, gente, é drástico. O amor pelo dinheiro, ou seja, tratar o dinheiro como tudo o que precisamos, é o princípio, a raiz de tudo quanto é mal que a gente vê no mundo. Ele não está falando necessariamente do pecado, ele está falando de mal geral, está falando de guerra, está falando de doença, está falando de violência, cara. Meus amigos, olha o que Paulo está falando aqui de forma profética, meus amigos. O dinheiro nessa época não era igual hoje. E aqui ele está falando, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. A galera na sua igreja trata o dinheiro como resultado da relação com Deus. A galera na sua igreja trata o dinheiro como sinônimo de céu. A galera na sua igreja trata o dinheiro como um senhor, que se eu for obediente, Deus me abençoa. Agora deixa eu te falar, mano. Se você tiver o que você come e o que você veste, se dê por satisfeito. Como é que a gente reage a isso? Está exagerando. Mas não é para tanto. Tu, porém, você tem que decidir no que você crê, mano. O que você crê? Eu creio que dinheiro traz felicidade. Eu creio que Jesus traz felicidade. Não tem como responder os dois, turma. Não tem como nem ser 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. E é legal de falar isso, sabe por quê? Principalmente falar isso para nós homens. Porque a gente tem uma missão social aí, turma. Prover sua casa. Ei. O que a palavra prover quer dizer, hein, turma? Sustentar. Vamos falar de Paulo de novo. Se você tem o que comer e o que vestir, se dê como sustentado. Ai, Deus, o golpe machucou demais na conta. Nossa. Brinca não, senhor. Não, ele não está brincando. Sabe o que Deus está falando? Deus não, né? Desculpa. Deus, óbvio que é Deus, mas Paulo, o que Paulo está falando aqui? Ô Timóteo, vou te falar um negócio, mano. Nossa, isso é muito doido, gente. Como o dinheiro, ele vai te abrir todas as portas possíveis, presta muita atenção nisso aqui, e ele vai te dar a sensação de abençoado, gastar o seu tempo para ter ele, vai te dar um senso de justiça e de caminho correto. Não tem como não ser. Ainda mais um dinheiro justo, um dinheiro suado, um dinheiro trabalhado, um dinheiro dedicado. Agora pensa comigo. À medida que o dinheiro vai te bancando em todas as coisas, é inevitável que você entenda que é você que sustenta a sua casa e não Deus. É inevitável.
É por isso que Paulo pega muito pesado. Ele fala comida e roupa. Ele não fala nem casa. Por que ele está sendo tão pesado assim? Porque ele conhece o coração do Timóteo, mano. Ele discipulou o cara. E ele conhece a cidade de Éfeso. Ele falou, ó, eu vou jogar real, mano. Para amar o dinheiro, não é querer ser rico. Para amar o dinheiro, é sempre ter tempo para ganhar dinheiro. E faltar tempo para o Senhor. Quem trabalha aí, vai? Qual foi a última vez que você falou assim, nossa, eu não tive nem tempo de trabalhar, eu estava com Jesus? Mas ao contrário, eu já falei várias. Caraca, hoje não deu para orar direito, nem ler a palavra. Vou nem ler e orar porque Deus não merece. Eu ainda meti uma justiça aqui, olha que nossa. Porque Deus gosta de excelência. Então assim, Deus vai entender. O Senhor, hoje 10 horas, cheguei aqui moidão. O Senhor vai entender. Cara, muito louco isso, mano. O Deus dinheiro, eu não passei nem perto de trocar uma ideia com ele e falar assim, hoje não, brother. O Deus dinheiro é tão senhor da minha vida, meus amigos, que eu nem falo com ele, de tão cegamente que eu confio nele. Ele sempre vai estar lá todo final de mês. Eu não preciso me relacionar com o Deus dinheiro, eu sirvo ele com todo o meu tempo. É difícil demais. É difícil demais mesmo. Gente, eu tô falando isso aqui estrupiado. Eu tô há 2 semanas, do retiro pra cá, eu tô tipo assim, me esmurrando por dentro, falando, velho, eu tô errando tudo de novo, cara. Eu tô dando as mesmas desculpas de novo, cara. Eu tô me contentando com o meu trabalho e com a minha satisfação social de novo, cara. E aí é muito louco. Pra mim não tem mais tu, porém. Sabe por quê? Porque quem não segue a Jesus, meus amigos, e quem não obedece pela fé, só tem um porém. Sabe qual que é o porém? Aparte-se de mim. Não te conheço. Jesus! Ai, fiz. Doei, servi, postei, construí. Aí Jesus, porém, não te conheço. O porém de Paulo é, ainda dá tempo, irmão. CMD, visitantes, Baipendes, Cruzilha, Caxambes, ainda dá muito tempo, cara. Nossa, ainda dá muito tempo, cara. Dá muito tempo. Hoje é dia, meus amigos. Hoje é dia, meus amigos, de fazer a nossa planilha espiritual. Eu tô falando muito sério. E conversar com Jesus sobre reais prioridades, cara. Ah, mas já tô há 20 anos nessa. Ah, mas eu já não tenho mais o ímpeto. Tu, porém, filho de Deus. Guarda que esse tu, porém, é pra você. Muito louco, né, cara? Amigos, isso é muito forte, cara. Ai. Vamos voltar para Timóteo rapidinho? Oh, Senhor, você é forte mesmo. Vamos lá? Versículo 12, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Essa é esse é o grande porém que Paulo está apresentando para Timóteo. Ó, presta atenção, ó. Vamos comigo? Versículo 12. 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e você fez
a confissão na presença de muitas testemunhas. Ô, meus amigos, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos comigo. Uma das frases mais famosas de Paulo, que todo mundo em velório de crente gosta de ler para dar aquele acalento de que foi pro céu. Ei, o irmão combateu o bom combate, ele guardou, não sei o quê, aquele versículo famoso lá, não sei o quê. Mano, aqui Paulo tá usando o mesmo texto, mas não para ele tá falando assim, Timóteo, deixa eu te falar, combata o bom combate. Vem comigo, amigos, ó, combata o bom combate do emprego dos sonhos. Eita, nós dos filhos de sucesso, da estética perfeita. Nossa, não! Da fé! Mas peraí, o que é fé mesmo? Volta para Tiago, a gente acabou de ler. A fé, ela só é real e provada se ela gerar o que, gente? O que a gente leu em Tiago? Obras! Agora vamos falar de obra. O que é obra? Versículo 10. Volta aí. Desculpa, versículo 11. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Então, peraí. O que é o combate da fé? É dia após dia você lidar com essas 7 situações e lembrar o jeito de Jesus de lidar com elas. Essa é a conduta do cristão, meus amigos. Essa é a conduta do cristão, cara. E aí Paulo tá assim, meu amigo, combata o bom combate da fé e tome posse da casa do sonho. Não, mano. Do carro 26, não, mano. Da faculdade tudo paga do seu filho, não. Da vida eterna, cara. Jesus Cristo, amigos. O que é vida eterna? Oh Deus, eu já estou vivo agora. Não pode ser agora para sempre. Nossa, isso aqui. Amigos, vamos lá, rapidinho, só para a gente direcionar, 10 minutinhos, vocês aguentam aí, por favor. Esse combate aí, se você for lá no grego, sabe qual palavra que é? Agonize. Que para nós, né, vamos traduzindo no brasileirês aí, meu irmão, sinta agonia. Agora vamos lá, o que é agonia? Alguém sabe? Agonia, sensação ruim. Não, é pior. Deixa eu contar. É uma palavra grega, gente, que significa falta de fé. Vamos adaptar agora? Peraí. Combata o bom combate da fé. Peraí. Agonize a boa agonia da fé. Peraí. Faz nem sentido ler isso aqui desse jeito, né? Ó, combata o bom combate da fé. Ele tá falando o seguinte: esteja pronto para ficar sem fé, permanecendo na fé. É isso que Paulo tá falando. Vamos de novo. Deixa eu falar, mano, qual que é o sentido da vida? A partir de agora, esteja pronto para se sentir sem fé, apegando-se na sua fé. Esse Paulo tá tirando, galera. Como que eu vou ficar sem fé, tendo fé? Agora você está começando a cutucar a fé. Como assim? Fique sem fé ou se prepare para ficar sem fé. Porque as situações, vamos pegar os exemplos? Todo mundo preocupado em dinheiro, sucesso, trabalho e construção. Olha você. Vamos mais lá em cima. Todo mundo falando, vamos acabar com a escravidão, vamos revolucionar o mundo. Você. Sabe o que vai aparecer? Que você não tem fé, mano. Sabe por que você não busca tanto dinheiro assim? Porque te falta fé, irmão. É isso que você vai ouvir, cara. Sabe por que você não quer mudar o mundo, entrar num grupo político e transformar a realidade? Você não tem fé em Deus, mano. De dentro vai vir gente te acusando de falta de fé. Sabe por quê? Porque você tem fé no caminho. Só que a fé no caminho custa tão caro que o preço para Paulo foi a solidão, amigos. Te convido a ler as cartas por completo. Você tem pelo menos um capítulo de cada carta de Paulão falando uns 10 nomes de cara que foi embora, falando, ô Timóteo, se der, quando você vier, traz uma capa, que eu tô com frio, mano.
Ô Timóteo, deixa eu te falar que esse cara que converteu com você lá, 4 abandonou eu, mano. Mas aqui, esteja pronto para ficar sem fé. Firmado na fé. E aí quando Paulo vai morrer, meus amigos, na sua última cartinha, o que ele fala? Combati o bom combate, né? Passei por momentos sem fé. E o que me manteve de pé? A fé. A vitória de Paulo, meus amigos. Morrer consciente de que cria. Como é que você quer morrer? Seus últimos pensamentos vai ser qual? Ai, será que meu filho está seguro? Ai, será que minha esposa vai saber mexer nas contas do banco? Ou será que... Cara, sabe o que isso... Nossa, sabe o que isso prova de nós, meus amigos? O quanto nós cremos na vida eterna. Porque pensa comigo, se eu prestes a morrer, eu estou preocupado com as coisas que hão de ficar, é porque a vida eterna não é o meu desejo. O meu desejo é continuar aqui. E agora começa a fazer sentido, né, o conselho de Paulo. Comida e roupa. Sabe por que comida e roupa? Porque aí não vai ter nada ludibriando o seu coração, achando que você vai poder levar junto. Porque comida e roupa você usa no dia e depois acabou. Ah, meus amigos, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. E agora vem comigo. Para a qual você foi chamado, cara. Você tem noção? Você tem noção que Jesus te chamou, cara? Jesus olhou nos teus olhos e falou: filho, tô aqui, meu. Não tô só aqui não, eu morri por você. E aqui não é só isso não, eu ainda voltei por você, cara. Será que você entende que essa é a vida eterna? Conhecer seu Criador e permanecer ligado a Ele no jardim da eternidade, meus amigos. Qual que era a riqueza de Adão e Eva no jardim? Ser filho, cara. Qual que era a satisfação de Adão e Eva no jardim? Relacionamento, meus amigos. O que era o trabalho no jardim? Obediência. Agora, o que é pra gente satisfação? Posse. O que é trabalho? Sacrifício. E o que para nós é resultado? Bolso cheio. Qual foi o preço para Adão e Eva, meus amigos, quando eles olharam só para o seu ventre? Escassez fora do jardim. Quando que eles estavam cheios, ricos e milionários? Dependência de Deus. Quando eles olharam para a bênção de Deus e transformaram a bênção de Deus em escada, eles perderam tudo. Quando Jesus deixa de ser meu amor, meus amigos, deixa de ser o meu Senhor, deixa de ser o motivo pelo qual eu existo, perdoo, o motivo pelo qual eu recebo bem as pessoas e fico 20 minutos depois, o motivo pelo qual eu vou dar mais uma chance com os meus vizinhos e vou tentar de novo, porque não é possível. Se eu estou 30 anos vizinho desses caras, eu não vou falar de Jesus nunca. O que faz você chorar amargamente toda vez seus pecados? Presta atenção. É esse mesmo Senhor, meus amigos, que tem cuidado da igreja dele com muito carinho, falando: vocês, porém, vocês não vão andar conforme o coração de vocês manda. Meu Deus, é isso. Agora, meu amigo, é a sua reflexão pessoal. O que é que tem te impedido de combater o combate? Vamos pensar agora. Qual que é o seu medo dos momentos sem fé? Porque são eles que vão provar sua fé, meus amigos. São os momentos de falência. Presta atenção, são os momentos de falência que a gente realmente percebe que não há nada em nós.